Você já se perguntou por que as escolas ensinam tão pouco ou nada sobre a primeira civilização avançada do mundo? Especialmente quando essa civilização introduziu tantas coisas que ainda usamos até hoje. Por que o mistério em torno da civilização suméria, que estava na Mesopotâmia, no que hoje é o Iraque atual? Afinal, aqui está apenas um pouco do que herdamos deles. O calendário moderno baseado em ciclos lunares, o sistema de contagem usado para a geometria na medição do tempo, a roda, o arado, sistemas de irrigação, como diques e canais, veleiros. Eles até falavam a primeira língua conhecida e, mais importante, eles deixaram evidências da primeira escrita gravada. Estas são muitas contribuições inteligentes para a humanidade. Então, por que a gente não fala mais sobre essa civilização claramente avançada e influente? Bem, conecte os pontos e você descobrirá por que a omissão pode ser proposital. Sumérios foram precisos na criação de muitos sistemas avançados, contudo, descartamos sua história do homem como mera mitologia. Por que isso acontece? Bem, se dessemos a mesma credibilidade à sua história escrita, como demos às suas invenções, estaremos ensinando uma versão completamente diferente de nossas origens e estaremos pensando muito mais sobre o que o nosso futuro pode conter. Então, deixe os arqueólogos continuamente debaterem sobre a história e a evolução do homem. Se você for até a fonte, aqui está o que a primeira civilização a registrar a história revelou sobre o nosso passado. Em 1849, um arqueólogo britânico descobriu 14 tábuas na Suméria. Hoje, esses são as escrituras mais antigas conhecidas e datam do século 24 a.C. Enquanto as histórias sobre eles compartilham muito do que outras escrituras antigas dizem, eles dão uma nova perspectiva sobre o que os outros textos sagrados antigos que você vê. Enquanto as escrituras conhecidas se referem a um pai de todos os começos ou algum tipo de ser supremo, as tábuas dizem que os criadores em Gênesis, o Jardim do Éden, Adão e Eva, estes eram nossos deuses politeístas, seres sobrenaturais ou simplesmente de fora. Eles eram alienígenas. As primeiras 2 tábuas inteiras explicam quem eram e de onde vieram. A tábua 3 fala dos 6 dias de criação ou assentamento na Terra. Mais tarde, eles explicam como a raça humana foi manipulada geneticamente por esses seres e que não evoluiu aleatoriamente. Até mesmo a tecnologia que os sumérios nos deram veio desses seres. Você está interessado agora em saber mais sobre o que os sumérios tinham a dizer sobre a nossa história? Aqui estão legendas selecionadas das 14 tábuas e seus paralelos com outras fontes antigas. De acordo com as tábuas sumérias, 445 mil anos atrás, deuses criadores, como eles chamam, vieram para a Terra. Os únicos habitantes da Terra eram animais selvagens não domesticados e os ancestrais do homem. Esses seres foram chamados de Anunnaki, o que significa aqueles que do céu à terra vieram. Os Anunnaki habitavam um planeta em órbita distante chamado Nibiru, que só entra no nosso sistema solar a cada 3.600 anos. Eles descreveram Nibiru como muitas vezes o diâmetro da Terra e abundante com óxido de ferro, fazendo seus rios e lagos parecerem vermelhos. Agora, detalhes sobre Nibiru. De acordo com as tábuas, a atmosfera de Nibiru começou a se deteriorar e tornou-se um lugar hostil para a vida em geral, e para restaurar o planeta, os Anunnaki precisavam de um elemento importante para a sua atmosfera, o ouro. Agora aqui estão alguns fatos interessantes. Há provas de que nanopartículas de ouro podem ser usadas para reparar a nossa camada de ozônio danificada. O ouro protege da radiação, o que explica por que a NASA usa folhas de ouro em suas estações espaciais. Enquanto a NASA está ciente de 8 planetas oficiais em nosso sistema solar, tem havido muita especulação sobre a órbita instável de 2 planetas que aponta
uma provável atração gravitacional de uma massa muito grande, que ainda precisa ser descoberta. Agora, a detecção dessa massa remonta a décadas, mas em outubro de 2017, a NASA publicou um artigo chamado A Super-Terra que Veio para Casa para o Jantar, afirmando: existem agora 5 linhas diferentes de evidência observacional apontando para a existência do planeta 9. Se você removesse essa explicação e imaginasse que o planeta 9 não existe, então você geraria mais problemas do que soluções. Claramente, há grandes chances de que outro planeta ainda seja descoberto em nosso sistema solar. Agora, quando os Anunnakis chegaram, eles foram capazes de viver vidas que duraram centenas de milhares de anos. Eles criaram uma estação de mineração chamada de Eridug, Estação Terrena 1, no Golfo Pérsico, sob um líder chamado Enki. As tábuas transmitem: depois que a realeza desceu do céu, estava em Eridug. Esses visitantes não estavam sozinhos. Eles trouxeram outra raça extraterrestre com eles. Eles foram chamados de Igiges e trabalharam como seus escravos. Os Igiges eram considerados inferiores. Eles serviam os Anunnakis minerando ouro. À medida que as civilizações cresceram, os Igiges tiveram que suportar uma quantia de trabalho maçante. E essas histórias são consistentes com as tábuas babilônicas do século XVIII a.C. Quando os deuses, como homens, suportaram o trabalho, carregaram a carga dos deuses era grande, o trabalho duro, doloroso, o problema excessivo. Os grandes Anunnakis fizeram os Igiges responsáveis pelo trabalho duro. Depois de muitos séculos, os Igiges se rebelaram, erroneamente acreditando que poderiam superar esses mestres opressivos. Sua derrota quase aniquilou completamente a sua raça, deixando os Anunnakis sem uma força de trabalho. Incapaz de substituir os Igiges, o governante de Níbiru, Anu, condenou seu filho, Enki, para engenhar geneticamente uma nova raça de escravos. Uma que fosse inteligente o suficiente para realizar um trabalho complexo, mas ainda ser subservente aos Anunnakis. Suas experiências são contadas em detalhes em Atra-Hassis. Muitas escrituras únicas foram criadas. Enki finalmente alcançou com sucesso seu objetivo e o resultado, um híbrido genético entre os homens das cavernas da Terra, Homo erectus, e os próprios Anunnaki. Nós chamamos esse ser híbrido de Homo sapiens. As tábuas chamavam o primeiro homem, o Adamo, em hebraico, Adão, que significa homem. Os Anunnakis colocaram o Homo sapiens para trabalhar nas minas e em outros lugares na Mesopotâmia. A palavra semítica avod, ou adoração, significa literalmente trabalhar para. O homem primitivo não teve escolha a não ser adorar seus deuses. E de acordo com os textos epictogramas, esses Anunnakis que conhecemos viveram muitos séculos. Eram gigantes comparados ao Homo sapiens. Agora, porque o seu principal objetivo na vida era servir os Anunnakis, o Homo sapiens era, em troca, educado em habilidades sociais, assuntos acadêmicos e tecnologia. Tudo isso é abundantemente claro nas tábuas. Os novos escravos humanos eram estéreis, mas como a demanda por força de trabalho aumentava, eles foram reprojetados para que pudessem se reproduzir. Isso mais tarde levou a uma superpopulação. Mais tarde, muitos humanos foram banidos das áreas de segurança de suas cidades, dando origem à história do Jardim do Éden e à história do banimento do paraíso por procriar. Como os humanos evoluíram e se tornaram mais inteligentes, alguns líderes Anunnakis procriaram com esses humanos. As crianças que resultaram dessas uniões proibidas entre raças chamavam-se de Nefilins, ou os gigantes da antiguidade. As tábuas dizem que essas práticas enfureceram Enlil, o líder Anunnaki daquela época, que também era irmão de Enki. Enlil queria garantir que nenhum humano chegasse ao poder e potencialmente governasse Níbiru. Naturalmente, o cruzamento aumentou muito esse risco. Mas ficou além do seu controle e as populações humanas aumentaram nos milênios seguintes, apenas para ser cumprido com um plano de controle populacional que a natureza tinha de reserva.
Durante um dos seus ciclos de 3.600 anos, a órbita de Nibiru criou um estímulo devastador no Sol e na Terra. Embora afirmando que Nibiru geralmente passa sem causar danos, as tábuas descrevem um evento cataclísmico que ocorreu quando Nibiru se aproximou da Terra. Diz primeiro, manchas pretas apareceram na superfície do Sol, o campo magnético da Terra tornou-se mais fraco, as temperaturas aumentaram e as calotas de gelo começaram a derreter. Este evento chamamos de o dilúvio, ou o grande dilúvio. Também lê-se, por dias antes do dia do dilúvio, a terra estava roncando, gemendo como se estivesse com dor. Por noites antes que a calamidade acontecesse nos céus, Nibiru era visto como uma estrela brilhante. Bem, de acordo com as tábuas, Enlil viu o desastre que se aproximava como uma oportunidade para livrar o planeta dos humanos que ele considerava indignos. Ele voltou para Nibiru, mas muitos Anunnakis preferiram ficar e testemunhar a inundação e destruição do planeta de seus barcos celestes, que circulavam a Terra. Lê-se, então houve escuridão durante o dia, e a noite, como se por um momento foi engolida. A Terra começou a tremer devido a uma força, antes desconhecida. Estava agitado. No brilho da aurora, uma nuvem negra surgiu do horizonte. A luz da manhã virou-se escuridão. Então o som de um trovão estrondoso explodiu, e relâmpagos iluminaram os céus. Naquele dia inesquecível, o dilúvio, com um rugido, começou. Nesse ponto, as enormes placas de gelo do Polo Sul colidiram e caíram no oceano. Isso teria criado tsunamis em todos os lugares, viajando para o norte até as minas de ouro no sudeste da África. O maremoto continuou para o norte até chegar e submergir a cidade de Éden, uma das primeiras estações Anunnaki na Terra, agora localizado em algum lugar no fundo do Golfo Pérsico de hoje. Testemunhando o cataclismo, Enki, que sentiu simpatia por suas criações, instruiu seus escolhidos para construírem barcos. Entre esses poucos humanos era Ziusudra, quem nós conhecemos como Noé, e sua família. Uma grande tempestade com fortes chuvas começou, o maremoto continuou varrendo a terra por 7 dias, até que finalmente parou. Mas as fortes chuvas continuaram por mais de 40 dias e 40 noites. A história do dilúvio é registrada em quase todas as civilizações do nosso planeta. Amostras nucleares de gelo retiradas da Groenlândia e da Antártida ilustram que no auge da última era glacial, os níveis do mar estavam 425 pés mais baixos do que são hoje. E mais importante, há uma indicação clara de um rápido aumento no nível do mar. Depois do dilúvio, a construção de um novo porto espacial começou. O texto descreve como os Anunnaki construíram seus edifícios de acordo com a posição das estrelas. Lê-se: deixe o coração da planície os céus refletirem. Uma vez que Enki concordou com isso, Enlil do céu à distância tomou as medidas. De fato, as pirâmides agora são questionadas por serem muito mais antigas do que as originalmente foi determinado, e muitos outros monumentos antigos também estão alinhados com as estrelas. Quando os Anunnakis finalmente saíram da Terra, sua influência alcançou todos os cantos do mundo, da Mesopotâmia para a Índia, para a América do Sul. Antes de partirem, eles presentearam a humanidade com a civilização suméria, que foi inexplicavelmente avançada para o seu tempo, tendo feito uma espécie de aparição súbita, como uma cultura madura e altamente organizada que surgiu do nada. Os Anunnaki ensinaram aos sumérios o seu modo de vida e estabeleceram monarcas. Agora, aqui é onde fica interessante. Os reis agiam como seus emissários na terra e governavam o povo de acordo com seus princípios antigos. Sem o conhecimento do homem, linhagens reais foram geneticamente manipuladas pelos Anunnakis. Isso, por sua vez, explicaria a forte aversão da nobreza da reprodução com o povo. Algumas pessoas especulam que os Anunnakis conseguiram engenhosamente controlar a Terra através dessa criação seletiva de nobreza, por séculos, milênios. Outros especulam que, como as tábuas indicam,
Nibiru pode mais uma vez chegar perto do nosso planeta e então os Anunnakis retornarão e restaurarão a dominância sobre a raça de escravos que eles criaram. Isso explicaria o sigilo em torno da história registrada suméria. De qualquer forma, 3.600 anos se aproxima um novo ciclo. Então, agora que você sabe o que as antigas tábuas revelam sobre nossas origens, talvez seja sua hora de decidir. Se você gostou do vídeo, já registra o seu like e não se esquece de se inscrever e ligar o sino de notificação, para que você seja notificado dos nossos próximos vídeos.